aula de hoje, ela é bem simples. Assim, a aula de hoje, ela especificamente vai ter alguns pontos que você tem que colocar na cabeça. O primeiro é formas. Lembra lá quando a gente aprendeu anatomia, a gente fez formas básicas, etc? Então você vai ter que pensar em formas, ponto de pressão e gravidade. Vamos lá, vamos começar por forma. Pensando em forma, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma bolinha aqui, tá? E essa é a forma que eu tenho aonde eu vou colocar o tecido. Aliás, a gente vai trabalhar com tecido e a gente vai trabalhar com diferentes tecidos, diferentes texturas. Só que não vamos pensar em textura, vamos pensar no tipo de tecido. Por exemplo, se eu pegar um papel, ele tem um tipo de tecido, né, nele, que ele tem o algodão e ele tem a folha normal, né, que vem o papelzinho. Todo papel tem algodão, só que alguns têm muito mais algodão do que outros, tá? Então, quanto mais algodão tiver, mais ele absorve água, tinta e etc e tal, e assim vai. Quando você pensar em outros tecidos como vestimenta, um papel, às vezes algumas pessoas podem se vestir de papel, né? Por exemplo, a Conan do Naruto. Você vai ter que pensar que existem tecidos leves, tecidos pesados e tecidos que são rígidos. Não entram na categoria nem leve nem pesado, são rígidos. Por exemplo, o colan, látex, essas coisas assim. Então vamos lá, eu comecei com a forma, comecei com um círculo ali. E aí eu falei sobre os tipos de tecido, que é leve, pesado e rígido. Então tem 3 regras e tem 3 tipos de tecido. Aí você vai pensar assim, pô, tá bom. A explicação sobre o rígido era que o tecido rígido é aquele tecido como, por exemplo, o couro, ou o colan, peças de látex e coisas assim. Aí você vai falar assim, nossa, a gente vai falar de peça de látex? Que isso? A gente vai desenhar o quê? Uma capa de chuva de criança? Capa de chuva de criança de látex. Lona, né? Lona. Bom, látex, lona, whatever. São diferentes, mas né, tipo... Vamos chutar que aqui no desenho vai ser a mesma coisa. Uma bota de chuva, ela pode ser de látex, ela pode ser de lona, ela pode ser de tecidos rígidos, tá? Então não necessariamente a gente falando sobre aqueles corsetes super colados, não é um corsete, mas tipo aquela roupa que fica acima do corsete super colado, que é rígido também. Enfim, vamos lá, vamos falar sobre o primeiro tecido, que é o tecido leve, como se fosse um pano, tá? Então eu desenho aqui um círculo, uma bolinha, fazer um tecido leve por cima da bolinha. Esse é um exercício super, tipo, bacana de fazer, simples, e é um exercício, acho que se pá, mais básico que existe para qualquer um fazer. Então vamos lá, eu desenhei aqui um tecido, joguei o tecido, eu dei umas voltinhas ali, vamos dizer que mais ou menos as voltinhas são criadas por mim em volta da forma que tá ali em cima. Aí você vai falar assim, tá bom, Edric, ou Linhards, você usou a primeira regra, que é forma. Eu dei uma forma pro tecido. Mas ele não tem dimensão, profundidade, ele não tem nada. Você não tá vendo absolutamente nada em volta desse tecido que, sei lá, dá uma proporção. Você entende que é um paninho jogado e beleza. Mas cadê as formas desse tecido? Aí agora vamos pro segundo, que seria o ponto de pressão. Ponto de pressão nada mais é do que um ponto onde existe algo puxando o seu tecido. Puxando, ou segurando, ou qualquer coisa que você quiser usar, seja similar a isso. Aí você fala assim, pô, então o ponto de pressão é a bolinha. Exato, meu caro Watson. Se você utilizar a bolinha como seu ponto de pressão, da onde que vão vir os pontos que você vai criar a dimensão do seu tecido? Da bolinha, certo? A bolinha pode ser um ponto de costura. Tipo, onde você tem a parte que eu puxei da camiseta, tem um ponto de costura. Esse pode ter um ponto de pressão. E agora, por último, vamos pensar em gravidade. Gravidade é quando puxa o objeto para maior massa. No nosso caso, para a parte terrestre aqui da Terra, né? Tipo, a parte solo, né? Então, vamos supor que aqui também a gravidade esteja indo para o que a gente chama de baixo, né? Vamos lá. Dá pra eu fazer isso aqui mais pra cá, dá pra eu fazer um pontinho assim, ó. Dá uma dimensão maior aqui.
Pronto, agora eu já tenho um tecido já um pouquinho mais detalhado, né? Esses 3 pontos que eu desenhei em cima eu posso apagar. É só para ter uma ideia de onde eu começaria, né? Os pontinhos. E outra parada de dimensão que a gente vai criar, que aqui no caso já é uma parte de finalização, com as sombras, né? É para poder caracterizar o que está mais longe, o que está mais perto. O que está mais longe, que não alcança a luz, eu vou desenhar a sombra. Ou o que está, tipo, mais abaixo do tecido, né? Deixo para lá. É isso. Pronto. Eu tenho um tecido, eu tenho a bolinha. Se eu quisesse apagar a bolinha, eu teria um tecido embaixo de uma bolinha que respeita as 3 regrinhas que eu criei ali. Que é forma, ponto de pressão e gravidade. Então, ó. Desta forma aqui eu tenho um tecido. Respeitei as 3 regrinhas aí que eu criei. E foi de boa. Tecido leve, tão fácil de ser moldado, né? Alguma dúvida até aí? Vamos dificultar? Tá tudo ok agora? Então vamos lá, vou dificultar. Eu vou usar o mesmo tecido leve, tá? Na verdade, esse ponto aqui de explicação serve pro tecido leve e pro tecido pesado. Pro rígido, não. Presta atenção. Vou criar 2 pontos de pressão, tá? E eu vou usar um tecido leve. Ou pesado também serve aqui. Eu vou jogar o paninho aqui, ó. E tal. Esse exercício também é muito comum. Muito feito em qualquer escola de desenho. Deve ter no Pinterest, deve ter uns centenas de exercícios iguais a esse. Eu tenho aqui, né? Eu tenho 2 pontos. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou errando e esquecendo do ponto de pressão e gravidade. Isso aqui é a forma do tecido. Forma. Mas eu estou esquecendo da gravidade e do ponto de pressão. Por quê? Eu tenho 2 pontos segurando um tecido. Eu tenho que fazer o tecido fazer isso aqui, ó. Partiu gravidade. Entendeu? Ó, ele indo para baixo aqui, porque ele tem 2 pontos segurando esse tecido. Se você colocar uma toalha no teu banheiro, assim, do lado do teu box lá, às vezes você tem uma barra assim, ó. Se você tiver a barra, o tecido obviamente fica reto. Por quê? Não existe 2 pontos de pressão, existe um ponto único de pressão reto. Certo? Agora, vamos supor que você coloque uma cortina. A cortina ela tem uma ponta de um lado assim, a ponta do outro, e tem uma barrinha no meio, mas essa barrinha no meio, ela só estica o tecido quando você abre ele. Quando não abre ele, ele fica igual o primeiro desenho, certo? Ele fica num canto assim e todo mexido num cantinho, tá? Acho que ele tem outros tracinhos porque ele tem vários pontinhos divididos daquilo lá. Quando você abre todinha a cortina, às vezes acontece dela não ficar totalmente reta porque os pontos, as argolas que tem juntando a sua cortina, elas ficam um pouco abaixo dessa barra e às vezes elas seguram o tecido só em algumas partes. Então a sua cortina ela faz pequenas voltinhas assim, ó. Tipo, pequenos U's para baixo porque a gravidade puxa para baixo o tecido. Nesse caso, puxou para baixo o tecido. Aí você vai pensar o quê? Pô, se puxa para baixo o tecido e sobra tecido, o que acontece com o meu desenho? Sobra tecido. Isso aqui, essas voltas aqui, são partes do tecido que sobrou. Partes do tecido que sobrou e que a gravidade puxou para baixo. Aí você fala assim, pô, Linhares, existem algumas partes, algumas voltas e tal que você que cria? Sim, isso aqui, ó, puramente estético que eu criei. Poderia fazer reto? Sim, mas ao mesmo tempo não ia ter real, porque tecido leve, tecido pesado dobra, tá? Tecido leve menos do que tecido pesado, mas vocês entenderam. As dobras de quando você tem 2 pontos de tensão são assim, ó, para baixo, tá? Quanto mais longe do ponto de tensão, vai ser maior o ângulo e menor o ângulo quando tiver mais próximo do ponto de tensão. Então, em cima vai estar assim, assim, aí depois já vai diminuindo, ó, para onde está mais pesado o tecido, até ficar reto. Então,
pesado, muito ângulo, leve, pouco ângulo, sem ângulo nenhum. Aí vamos lá. Linhar, você explicou aí e tal, foi legal, mas vamos supor que você esteja colocando o ponto de pressão em um ponto único e seja um ponto de pressão menor do que o da bolinha, algo mais real, algo mais tipo assim, sei lá, como se você colocasse uma capa num gancho. Vamos supor aqui, vou criar um ponto de pressão pequeno aqui, vou usar o vermelho de novo, porque sim, e bora lá. Esse é um tecido muito leve, porém, por mais que seja um tecido leve, vamos pensar que ele tem diferentes formas, né? Fazer assim, dá pra fazer assim, pra dar uma dimensãozinha. Isso aqui dá uma dimensãozinha, podia ser mais redondinho aqui embaixo, né? Tá bom. Fiz meio solto, mas dá pra entender. Então você tem um preguinho aqui, você colocou o tecido e ó. Tá vendo essas dobras que você criou aqui, ó? Elas puxam diretamente pra onde? Pro ponto de pressão. Eu vou ficar repetindo essas pequenas regras aí até que vocês, tipo, memorizem e isso se torne algo automático na cabeça de vocês, tá? Como professor, eu não gosto de colocar regras, etc e tal, mas tem algumas coisas no desenho que você não consegue fugir. Principalmente para explicação. Para quem já tipo tá desenhando meio que automático eu digo assim, a pessoa ela estudou o suficiente ao ponto das regras não serem algo que ela se lembre mais os nomes, etc, mas ela saiba fazer. Eu como professor vou ter que explicar com os nomes, né? Porque é isso. Algumas pessoas só entendem com os nomezinhos. Vamos lá, ó. Ponto de pressão, gravidade e forma. Qual que era a forma? A forma era o preguinho lá que joga para baixo o meu tecido. Como ele joga para baixo o tecido, não importa, depende do meu tecido. O que faz o meu tecido ser o meu tecido é você mostrar as dobras, o drapeamento que ela causa em volta por causa do ponto de pressão e a gravidade. Temos aí, ó, 3 formas de você utilizar os tecidos, de tentar entender mais ou menos os tecidos e a gente vai colocar na prática um pouquinho mais. Eu vou desenhar agora uns tecidos diferentes, só para vocês conseguirem visualizar mais ou menos como é que funciona esse hábito de você colocar volume nas coisas e criar um pouco mais de tensão para algo. Por exemplo, vamos supor que você queira desenhar um tecido, tipo, mais ou menos igual a esse aqui. Você tem de 2 pontos. E você quer esticar esse tecido, tá? Então eu vou esticar esse tecido para vocês. E aí vocês analisem da forma que vocês quiserem para outros tipos de tecido. Lembrando que eu tô dando tecidos gerais e vocês vão se virar depois para montar os tecidos de vocês, as roupas de vocês com isso aqui, tá? Eu vou esticar mais ou menos um tecido leve, mas eu vou esticar bem esse tecido para vocês poderem entender. Então, ó. Tá vendo que ele deu uma queda, ó? Ele vai ter uma queda, não é tanto, mas ele vai ter uma queda. E aí pronto, ó. Aqui eu já tô inventando um pouquinho mais de tecido, só pra gente poder ficar com algo mais divertido. Como eu já disse, tipo, isso aqui, tipo, a maioria dos desenhos que eu fizer, eu estudei já há um tempinho e tal. Fica na cabeça alguns exercícios, mas esse é o tecido esticado. Vamos supor que você tenha o tecido fazendo assim e tal, pra cá. E aqui seja a parte de trás do tecido. Então, ó, eu estiquei o tecido, lembrando das 3 regras. Deixei o tecido bem feitinho aqui. Mesmo com as 3 regras e mesmo com o tecido, tipo, esticado, nada mudou. A parte legal é, tipo assim, de aprender tecido, às vezes não é nem roupa comum, porque dobras e rugas, etc. A gente tem outras... A gente vai ter as mesmas regras, né? Essas daqui são o geral, o básico.
Só que parece que visualmente falando na roupa fica um pouco diferente, né? Pra gente. Vamos ver se vocês conseguem pegar fácil isso aqui. Pronto, aqui, beleza, pá. Tranquilo. Bom, aqui é isso aqui e tal. Não tem muita coisa diferente. Entenderam aqui, ó? Estiquei o tecido, mas o tecido, ó, longo aqui, pá. Vou fazer assim, ó, pra ficar uma coisa mais, né? Mais legalzinha. Pronto. Mesmo tipo de tecido do número 2 aqui, né? Só que mais esticado. Aí você vai falar assim, pô, em arte, da hora. Entendi. Você tem mais alguma coisa pra ensinar com relação a essas dificuldades? Sim. Vamos supor que você queira criar algo. Eu ia pensar numa calça, mas eu acho que eu vou pensar num... Vamos supor que você enrole um balão. Como eu sei onde tá a dobra do tecido? Que dobra que você quer? Essa daqui, ó. Tem que saber o que você tá chamando de dobra primeiro. Essa dobra aqui ou essa dobra aqui? A primeira ou a segunda? A primeira? A primeira não é a linha, a primeira é a curvinha, né? A primeira você cria. Essa é a forma, a primeira regra. Forma. Criou a forma, para onde que elas vão ser puxadas? Do ponto de pressão. A segunda vai ser criada a partir do ponto de pressão que você criou e da forma que você deu pro tecido. É claro que você vai obedecer a regra da gravidade. Você não vai colocar a bolinha aqui e fazer isso aqui, ó, com o tecido, né, ó. A não ser que esteja muito vento no lado contrário disso aqui. Né? Mas, tipo assim, pô, você colocou a bolinha, fez o tecido, supor que você fez essa volta aqui. Seu tecido vai ficar mais ou menos assim. Fiz rapidão, né? Mas é mais ou menos isso. As voltas que você cria, igual a capa do Superman, não tem um detalhe, tipo, extra. Ah, eu tenho que fazer desse jeito, tenho que fazer daquele jeito. Não. Não é assim que funciona. As primeiras linhas são a forma que você dá, forma que você cria. Que vem depois, o volume, dimensão, vem com as outras regras. Forma, ponto de pressão, gravidade. Por isso que eu falei, treina esses 3 objetivos na sua cabeça quando você estiver pensando em roupa e você nunca vai sentir dificuldade de entender quais são as voltas que você tem que fazer. Edric, eu sempre trabalho com referência, eu tô vendo uma referência, a capa tá de jeito X, sei lá, a toalha que o cara colocou tá de jeito Y e tudo mais, blá, blá, blá. Cara, todo mundo vai ter que prestar atenção em como tá o ponto de pressão desse objeto. Às vezes, o ponto de pressão desse objeto, ele é uma linha reta, e aí é mais de um ponto, e você só vai enxergando um. Na capa tem o torso inteiro, entendeu? Então, tipo, não tem só os ombros. A sobra de pano também que tem. Vamos supor que você queira fazer algo como um saco de bala ou qualquer coisa assim, né? Tipo, e aí você cria aquele negócio assim, né? Tipo, você cria aquele negócio assim e tal, pá, faz um fechadinho aqui, né? Tô desenhando a layer errada, mas é isso aí, beleza, pá. Aí, ó, essa parte de baixo aqui, ó, o Cat, eu posso desenhar do jeito que eu quiser. Desenhei do jeito que eu quis. Só que, pra dar a parte de volume, eu tenho que respeitar o ponto de pressão. Tá vendo que tem uma parte aqui que causa uma tensão dos dois lados aqui, ó? Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é onde está preso o meu tecido de baixo, certo? E a parte de cima também. Então a parte de cima vai ter riscas, traços, etc., que vem a partir desse ponto de tensão aqui. Pensando que isso aqui tem um volume redondo, o que acontece? Como eu desenho? Os traços vão ser retos daqui pra cima? Não. Por quê? Porque isso aqui é um círculo, ó. Então vai estar assim, ó, mais ou menos. Entendeu? Então, isso aqui é volume. Os traços de baixo vão estar demonstrando volume.
Agora olha o traço de baixo. O traço de baixo não necessariamente ele segue à risca esse volume arredondado que tem aqui em cima. Os traços de baixo, eles seguem à risca do quê? Da parte de gravidade e da onde você colocou os seus riscos de cima. Então aqui embaixo, ó, faria isso. Pronto. Isso aqui já representa volume. Então este saco de bala já não é comum, tá? Ele fica de boa. A gente explicou bastante, né, do básico. Fala aí, fala aí. Não, eu gostei. Ficou nice, ficou nice.